Fala galera, beleza gente? Então, pergunta que não quer calar. Vamos desvendar o mistério. Quem é o campeão brasileiro de 1987? Polêmicas, vamos lá. Essa história que se arrasta há mais de 30 anos. Vamos falar sobre essa história aí, vai. Roda a vinheta, vai, roda aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui no YouTube, dando essa moralzona para mim. Agradeço de coração todo o carinho que eu recebo, seja através das minhas redes sociais pessoais, através das redes sociais aqui do canal. Eu sempre deixo aqui na tela, na descrição também. Acessem lá, dê sugestão de vídeos novos, crítica, comentário, fique à vontade, tá, gente? Eu sempre leio os comentários que eu recebo lá, tá bom? E também peço aquelas ações de praxe aqui do YouTube para você aí interagir com a gente aí, fazer o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e fazer o canal crescer. Então, ó, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, dá like, dá dislike, comenta, curte, compartilha, fique à vontade. Para você é de graça e para mim tem um peso gigantesco e faz o YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo. Beleza? Vamos lá. Pergunta. CMF analisa. Faz tempo que eu não fazia esse vídeo aqui também. Fazer, né, esse tipo de vídeo aqui. Mas vamos falar, gente. Tá na pauta há muito tempo esse assunto. Quem é o campeão brasileiro de 1987? É o Flamengo? É o Sport? Vamos tocar nessa ferida aí? Gente, vamos lá. Primeira coisa, eu não vou estender muito esse assunto, porque já tem outros canais que já fizeram isso. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês links de outros canais, né, maiores aí, que explicaram detalhadamente esse assunto, tá? Então, se você ainda não sabe o que é, eu vou explicar aqui, vou dar mais uma opinião do que outra coisa, tá? Mas, assim, eu vou deixar aqui para vocês alguns vídeos, assim, principalmente do Polêmicas Vazias, que é lá do antigo Esporte Interativo, né? Que agora é TNT Esportes. Até o Bruno Formiga que fez esse quadro. Ele explica, assim, tintim por tintim o Campeonato Brasileiro de 87. Tem também um outro canal que eu gosto bastante também, que é o Última Divisão. Já falei deles aqui também. Também tem duas partes que eles falam do Campeonato Brasileiro de 87, tá? Então, assim, eles explicam detalhadamente todo o imbróglio que foi esse campeonato, tá? Então, como eu falei, eu vou focar aqui em dar uma opinião e explicar de uma forma mais, digamos assim, não tão profunda, tá bom? Então, se você tiver interesse e quer se aprofundar mais nesse assunto, fica essas dicas desses dois canais que eu vou deixar aqui no link na descrição para vocês, tá bom? Mas bora lá. Bem, respondendo de cara a pergunta, quem é o campeão brasileiro de 87? É o Sport. Ué, não tem o que fazer, gente. Isso daí é o oficial, tá? O oficial é o Sport. Não tem o que a gente negar, tá? Assim, e a conquista foi dentro de campo, tá, gente? Não que a do Flamengo não tenha sido, já vou explicar isso aqui também. Mas assim, não tem o que negar. O campeão brasileiro de 87 é o Sport, certo? É o Sport Recife. Mas vamos lá. O Flamengo tem por que falar que ele é o campeão brasileiro? Tem. Tem motivo, ele não está errado de falar. Tá? É que oficialmente é o Sport Recife. Tá? Que também não está errado de falar. Você fala assim, mas como assim? Vamos chegar lá. Vamos lá, vamos explicar então. Pessoal, é o seguinte. É importante a gente entender o contexto da época. Tá? O campeonato brasileiro na década de 70, década de 80, era muito bagunçado. Era muito comum o campeonato começar em um ano e terminar no outro. Era muito comum, desde a década de 70. Tá? Então o campeonato de 77 terminou em 78. O campeonato de 85 terminou em 86. O de 86 terminou em 87. E por aí vai. Tá? Então era muito comum isso acontecer. Tá? Isso voltou a acontecer depois também, tá, gente? Mas principalmente nessa época aí. E aí o que acontece, gente? O campeonato de 86, ele deu muito rolo, mas muita treta mesmo, tá? Esse campeonato de 86 foi o campeonato em que o São Paulo foi campeão, ganhando do Guarani na final, tá? E também terminou em 87, tá? Então, perdão, mas teve muito clube entrando na justiça para revogar o resultado dentro de campo. Gente, era uma bagunça, tá? E aí o que aconteceu? A CBF, vendo tudo isso daí, ela surtou,
ela largou mão, ela falou assim, jogou pro céu, entregou para Deus. Ela falou assim, ó, quer saber? Eu não vou organizar mais esse negócio porcaria nenhuma, tá? A gente não pode, como eu disse, esquecer que o regulamento também era muito estranho. E, ó, outra coisa absurda, tá, gente? O regulamento de alguns campeonatos do brasileiro daquela época chegava a mudar com o campeonato em andamento. A CBF também pedia, né, gente? Pelo amor de Deus. Teve um campeonato do brasileiro, se não me engano, foi de 79, que teve 96 times. 96, você não tá errado. É isso mesmo, 9,6, 96 times, tá? Não dá, né, gente? A ponta da FIFA intervir, falou, organiza essa bagaça aí, pelo amor de Deus. Aí não dá, tá? Então, a CBF simplesmente, devido a todos os problemas que aconteceram no campeonato de 86, ela simplesmente falou, não vou organizar o campeonato brasileiro do ano seguinte. Vocês que se viram. Quer fazer amistoso? Faz. Se quiser fazer, certo? E aí, então, os clubes, os grandes clubes brasileiros, decidiram se juntar. E formaram, naquele ano de 87, um grupo que até hoje ele é falado, que é o famoso Clube dos 13. Tá? Quem acompanha o Campeonato Brasileiro sabe, o futebol brasileiro sabe do que eu estou falando. O Clube dos 13, que era um grupo, né, ali uma organização, ali, os times se juntaram, que era simplesmente, porque ele tinha esse nome? Porque era formado pelos 13 maiores times do Brasil. Quem eram esses times? Os 4 grandes de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Os 4 grandes do Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Os 2 grandes de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul, o Grêmio e o Inter. Os 2 grandes de Minas Gerais, né, de Belo Horizonte, que é o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, e mais o Bahia. Tá? Então, esses eram o famoso Clube dos 13. Tá? Aí, o que eles decidiram fazer? Eles foram lá e decidiram, então, se juntar e fazer um campeonato deles. Esse campeonato não ia ter o nome de Campeonato Brasileiro, ele teve até um outro nome, era chamado de Copa União, tá? Exatamente numa alusão aí a juntar, fazer essa união dos times e tal, que era o que muita gente fala hoje, inclusive o que a Premier League é hoje. A Premier League ela é gerenciada não é pela Federação Inglesa, né? Ela é gerenciada pelos clubes. Na Premier League ela é, tanto que no começo dos anos 90, quando teve aquele rolo todo lá do campeonato na Inglaterra, dos hooligans, aquela coisa toda, que a Inglaterra se reestruturou, a Premier League foi criada com essa junção dos clubes. Em 87 já foi isso aqui no Brasil. Tá? Então o Brasil já fez isso, só que não foi pra frente, tá? Já vou explicar também pra vocês o porquê. Tá? Esse vídeo pode até ficar um pouquinho extenso, tá, gente? Mas não tem problema, tá bom? Então vamos lá. Então o que acontece? A CBF, como eu disse, não queria, falou, não, se vira, inclusive até duvidou do sucesso desse campeonato que eles iam fazer. Né? Falou, não vou organizar e também acho que não vai dar certo. O problema é que deu muito certo. Não deu certo, deu muito certo. A Copa União, gente, ela bateu todos os recordes de cotas de TV, audiência dos jogos na TV, público, certo? E até o álbum de figurinha que todo ano tem, até hoje tem, do Campeonato Brasileiro, o da Copa União, gente, foi um sucesso estrondoso. Tá? Um sucesso estrondoso. Então, assim, a CBF achou que não ia dar certo, só que, na verdade, estava melhor do que ela estava fazendo, né? E aí começaram as polêmicas, tá? Porque, como era o Clube dos 13, juntou esses 13 times e pegaram mais 3 times, 3 clubes convidados para disputar esse campeonato, tá? Sem critério nenhum técnico, não se baseavam no campeonato do ano anterior, não estava nem aí para isso, tá? E aí foi feito, então, um grupo com 16 e chamava-se Copa União e eles jogavam o campeonato, certo? Não tava nem aí. Só que a CBF, espertinha, chegou e falou assim, tá muito organizado esse negócio aí, tá dando muito certo, eu vou querer pegar isso pra mim também. Aí decidiu entrar na brincadeira, tá? Só que ficou acordado o quê? Que ia ter um módulo em que os clubes da Copa União, seria o primeiro módulo, eles iam ali gerenciar. Os módulos, inclusive, eram nas cores da bandeira do Brasil, então eram 4 módulos, né? O amarelo, o verde, o azul e o branco, que eram como se fossem as divisões, tá? E aí o módulo da Copa União,
estava ali, né, sendo que é o Clube dos 13 mais os 3 times que eles convidaram, tá, os 3 clubes. E aí o que acontece? Eles iam jogar essa primeira divisão, que era chamada primeira divisão, que estava nos principais times do país, tá? E aí a CBF então decide organizar os outros 3 módulos, tá? E aí ela põe os outros times lá. Só que aí, gente, quando a CBF entrou, o que acontece? Os clubes que entraram junto falaram assim, mas peraí, por que não está levando em consideração os campeonatos anteriores? Por quê? Quem que começou aí a discutir? Porque nos campeonatos anteriores, gente, nós tivemos, por exemplo, em 86, o terceiro colocado foi o América do Rio, que não é um clube grande, é um clube tradicional no Rio de Janeiro, mas não é um clube grande, não é um gigante do Rio, né? E um ano antes, em 85, o Bangu do Rio também chegou a vice-campeão brasileiro. Então nós temos 2 clubes do Rio de Janeiro extremamente tradicionais, nas 2 últimas edições indo longe pra caramba no Campeonato Brasileiro, só que, né? E no ano de 86, o vice-campeão, como eu falei pra vocês, foi o Guarani de Campinas. Entendeu? Então, a gente tava. Os clubes ali que não são clubes tradicionais, clubes fortes. O Guarani, inclusive, foi campeão brasileiro em 78, né? Então são clubes tradicionais. Só que não tava nesse grupinho aí. E eles tinham que estar. O Guarani, nós estávamos falando do atual, então vice-campeão brasileiro, que era o Guarani. Que inclusive tinha disputado a Libertadores pelo Brasil, representando o Brasil na Libertadores naquele ano, né? Perdão. Representando o Brasil na Libertadores. Tá? Então, o Guarani se achava no direito de jogar e não estava com razão de jogar essa primeira divisão, mas não jogou. O Guarani joga o módulo que era gerenciado pela CBF, que era chamada segunda divisão. Tá? Para amenizar as coisas, o que a CBF propôs? Ela falou assim, ó, quem for campeão e vice da Copa União, enfrenta o campeão e vice desse módulo que eu estou fazendo aqui, que eram os clubes tradicionais, mas não poderosos, não estavam no Clube dos 13, né? O campeão e vice. O pessoal da Copa União, o Clube dos 13, falou, não vai ter cruzamento, não tem nada disso não. Tá? A gente vai fazer o nosso campeonato aqui, não tem nada a ver com vocês. Vocês estão fazendo aí, eu não tenho nada com isso, certo? Não era para organizar? Tá certo, né? Só que aí, gente, até então tava nesse imbróglio. Aí o problema começou e toda essa história, dessa polêmica toda, aconteceu em uma reunião em que um representante do Clube dos 13 foi até a CBF conversar com a CBF para homologar o campeonato. Tá? E esse representante do Clube dos 13 foi lá e assinou um documento em nome dos clubes, aceitando a fazer o cruzamento dos times. Depois que os dois quando saíram os campeões de cada módulo, né? Para fazer esse cruzamento, coisa que o Clube dos 13 não queria. Quem era esse representante? Você vai falar assim, eu não sei quem que é, não sei quem pode ser. Ele é muito famoso. É muito famoso, assim, ó. Eurico Miranda. O icônico Eurico Miranda, que foi muito tempo presidente do Vasco da Gama, hoje, infelizmente, já falecido, tá? O Eurico Miranda foi lá e fez isso. Deu aquela punhalada nas costas do Clube dos 13 que ele estava representando, né? Incrível isso, né, gente? Ele estava representando o Clube dos 13, né? E ele foi lá e fez isso. Incrível, né? Assim, gente, tem muita gente que questiona. Eu não vou entrar aqui no mérito de questionar a índole do Eurico Miranda, até porque, né, já infelizmente não está mais aqui para se defender e tal, mas que é no mínimo questionável, né, gente? Ele foi lá para representar os clubes, ele sabia da posição do Clube dos 13, que não era para fazer isso, e ele foi lá representando o Clube dos 13 e assinou. Imagina, né? E aí deu-se o embrólio todo o embrólio aconteceu por causa disso, tá? E aí aconteceu o campeonato. O América, ele recusa jogar esse campeonato, porque ele achava que tinha que estar lá no grupo principal, por ser o então terceiro colocado no campeonato anterior, faz sentido, não está errado o América, e ele dá WO em todos os seus jogos. Coisa impensável hoje, mas aquilo aconteceu. Ele não entra em campo em nenhum dos seus jogos. Tá? E também nós temos ali outros embrólios ali, mas
Em cima disso, aconteceu o campeonato normalmente. Aí chegamos o campeonato, ao grupo, a Copa União, né? Tem uma final, aconteceu lá no Rio de Janeiro, em que o Flamengo vence o Internacional de Porto Alegre, vence por 1-0, um gol do Bebeto. O Flamengo tinha Zico, tinha o Leonardo, né? Que hoje ele é dirigente, aí foi dirigente do Paris Saint-Germain, do Milan, né? Jogou muito tempo de lateral, jogou no São Paulo também, jogou no Milan também, foi campeão mundial com São Paulo, campeão mundial com o Milan, né? Multicampeão. Ele era lateral esquerdo do Flamengo naquela época. O Zinho, que hoje é comentarista aí também da ESPN, né? Agora lá, era da Fox, agora é ESPN, né? Que foi tetracampeão do mundo, né? Com a seleção lá em 94, também era desse time, né? E o time do Flamengo é campeão com o gol do Bebeto, né? Inclusive o goleiro do Inter que toma o gol era o Tafarel. Tafarel que começou, né, as categorias de base do Inter. E aí o que acontece? O Flamengo vence, comemora o título, legítimo, passou na TV, né? E uma das coisas que a Copa União queria que acontecesse era que esse jogo ele acontecesse assim, ó, ele fosse, ele terminasse no mesmo ano, tá, gente? Então isso aconteceu. O Flamengo ganha o título em 87 jogando no Maracanã. O módulo, né, o outro módulo, o Flamengo, o time do Guarani e do Sport Recife chegam à final, tá? E aí eles vão disputar esse título, certo? Aí tem uma outra bizarrice que também ninguém explica, que é o seguinte: o Sport Recife ele é declarado campeão desse módulo, né? Vencendo o Guarani nos pênaltis. Só que tem um detalhe, gente. Outra coisa impensável: não teve vencedor nos pênaltis. Por quê? Porque eles foram bater no pênalti, foi batendo e ninguém errava e não decidia. Assim, rodou os dois times, deu 20-19, uma coisa assim. Aí eles falam assim: vamos parar por aqui, tá tudo certo. E acabou o jogo, gente. É sério, eu não tô brincando, é sério. Aconteceu isso, tá? Aí eles falam assim: não vai ter. Aí, por alguma coisa, declararam o esporte como campeão. Não sei porquê. Né? A melhor campanha, não sei, o Sport foi campeão. Gente, você consegue imaginar uma coisa dessa? Uma disputa de pênalti que não tem vencedor? Aconteceu isso, tá, gente? E aí, como eu disse, houve um emparceramento ali, tá? Houve que tava ali, né? Tava no regulamento. Só que Flamengo e Inter não jogam esse confronto. Acho que era Márcio Braga, se não me engano, que era o presidente do Flamengo, ele fala que o Flamengo não ia jogar essa partida. Ele não ia jogar de jeito nenhum, tá? Agora, o Inter até estava pensando em jogar. Ele até topava jogar pro Inter. O Flamengo não, o Flamengo foi sempre ali, né? Pulso firme, não vamos jogar. Declarações do seu presidente e tudo, pra imprensa. O Inter até topava jogar. Só que o Clube dos 13 falou que não ia ter jogo. O Clube dos 13. Então não era o Inter, é o Clube dos 13. Gente, uma coisa é importante a gente falar. O problema não é o Flamengo, o problema não é o Inter. Qualquer outro time dos 14 que estavam lá, que chegasse a essa situação, também não ia ter jogo, tá, gente? Qualquer outro. Qualquer outro não ia ter jogo. Então não é Flamengo e Inter, certo? Qualquer time, qualquer clube que estivesse ali naquela situação, não jogaria esse jogo. Não teria esse cruzamento, tá bom? Deixar isso claro também. Aí, como não teve esse cruzamento, por WO, né, Guarani e Sport Recife venceram seus confrontos e vão fazer mais uma vez a final, tá? E dessa vez teve como é que fala? Teve vitorioso, tá? O Sport Recife vence o jogo dentro de campo e é declarado campeão brasileiro, tá? Só que aí aconteceu outro imbróglio, tá? Por quê? Porque o Flamengo já tinha comemorado o título. Só que para a CBF, o Flamengo e o Inter abandonaram os seus jogos. Tanto que quem representou o Brasil na Libertadores de 88 foram exatamente Sport Recife e Guarani, tá? Então o que acontece? Para a CBF, Sport Recife e Guarani eram os campeões brasileiros. Certo? O Sport Recife era o campeão brasileiro. Só que o que acontece? O Flamengo bateu o pé. Falou: não, mas aqui eu não tenho nada disso, tal. E o Flamengo foi lá bater o pé. Falou: não, nós somos campeões, vencemos o campeonato, organizamos o campeonato e coisa e tal. Nessa hora,
aí entra o segundo problema. Se o primeiro foi o Eurico Miranda, o segundo problema dessa história toda, e que ajudou a arrastar essa história toda, não vou dizer que é um problema, mas foi um fator preponderante, que foi o quê? O Sport Recife. O Sport Recife, gente, ele não abriu mão. Em hipótese alguma. Ele não baixou a bola. Ele brigou até o fim. Até o fim. Tá? Então, hoje, o Sport Recife ele é declarado campeão brasileiro, porque se fosse numa outra situação, fatalmente teriam lá mexido os pauzinhos, o Flamengo é muito maior, que não sei o que, coisa e tal, o Flamengo ia ser declarado campeão. O Sport Recife bateu o pé, entrou na justiça e foi até as últimas consequências. Tá? A CBF chegou até a cogitar de dividir o título com o Flamengo. E o Sport Recife falou não. O Flamengo até foi soberbo um pouco também. Tem um pouco da soberba do Flamengo também. Ou seja, não é de agora a soberba do Flamengo, né? O pessoal tanto fala da soberba do Flamengo. Não é de agora não, gente. Ó, é pra trás. Então o Sport Recife foi implacável. Falou assim, esse título é nosso. Nós ganhamos dentro de campo. E aí eu falo pra você, gente, tem como você tirar essa alegria do torcedor que estava dentro de campo lá e viu seu time ser campeão? Tanto o Flamengo quanto o Sport Recife? Não tem, gente. O que seria o mais correto para a CBF fazer? É óbvio, divide o título. Flamengo e Sport são campeões de 87. Acabou. Só que o problema, ela tinha que ter feito isso lá atrás. Ela quis fazer isso agora nos anos 2000. O Sport falou não. Não vai. Tem essa. Certo? Então, gente, como eu respondi no começo, quem é o campeão brasileiro de 87? É o Sport Recife. Não dá, não tem o que discutir, gente. Não dá para discutir porque isso é o oficial. É o que tá ali, registrado. É oficial isso. Tá? É oficial. Dentro de campo, os dois conquistaram o torneio que disputaram. Os dois. Certo? Tudo isso, obviamente, se não tivesse essa assinatura do Eurico Miranda, aconteceria tudo isso que aconteceu? Claro que não. Claro que não. Porque a postura do Clube dos 13 foi, desde o início, foi, como que eu vou dizer, ela foi firme. Nós não vamos disputar como não foram. Certo? Mas o Flamengo conquistou dentro de campo, jogando contra os maiores clubes do país. Dentro de campo, televisionado. Né? O torcedor do Flamengo que pagou o ingresso e foi lá assistir o jogo no Maracanã contra o Inter. Você vai tirar essa alegria dele? Não vai, pô. Agora, oficialmente é o título do esporte. Não tem o que dizer, gente, não tem o que fazer. O certo, como eu falei, seria isso. A CBF dividiu o título. Mas como eu falei, era pra ser isso lá atrás. Não fez, agora vai ter que carregar esse fardo. Tá? Mas enfim, gente, é uma história, olha, tem muito pano pra manga. É aquele tipo de história que a gente olha assim e fala assim, meu, como que era bizarro o campeonato brasileiro, o futebol brasileiro nos anos 70, nos anos 80. Mas é exatamente essas bizarrices aí que culminaram com isso daí. Tanto que o campeonato depois, em 88, ainda foi Copa União, o Bahia ganhou aquele campeonato, né? E depois ele voltou a ser campeonato brasileiro em 89. Ainda com alguns regulamentos ali meio estranhos e coisa e tal, mas você percebe claramente que mudou muito no futebol brasileiro a partir desse episódio de 87. Porque os dirigentes perceberam o seguinte, cara, a gente precisa fazer diferente, a gente precisa se organizar melhor. Não pode ficar dando essas brechas. E se você puxar de 87 para trás, deu muita brecha, deu muito rolo. Tanto que de 87 para frente, nós tivemos muito poucas polêmicas com relação a isso. Com relação à organização do campeonato, e com a organização, a questão de regulamento, começou a ser cumprido de forma melhor, as punições começaram a acontecer, o regulamento não era tão mirabolante, tinha menos clubes disputando. Então ficou um campeonato mais enxuto, mais bacana, mais simples. Eles simplesmente falaram assim, ó, vamos fazer uma coisa mais simples. E foi o que aconteceu. Tá? Depois veio aquele formato, né, que a gente viu sempre de mata-mata, que sempre aconteceu, né? Aí ele veio e melhorou, ficou melhor.
né? E aí chegamos teve algumas variações, tá? Algumas alternâncias aí pro meio do caminho. Nos anos 90 tivemos um negócio de playoffs, né, que fizeram lá e tal, mas é de 2003 para frente o campeonato nesse formato que a gente conhece, que eu particularmente acho que é o melhor, né, que é esse campeonato de pontos corridos. Teve polêmica também de 2005 do título do Corinthians? Teve também, entendeu? Mas é uma outra história, tá? Mas assim, sem dúvida nenhuma, o que aconteceu em 87 deu uma mudança, mudou a chavinha ali com relação à organização do campeonato. Os campeonatos ficaram muito mais bem organizados a partir do episódio 87, tá? Então fica aí esse ensinamento, tá? Então assim, gente, é muita polêmica, tá? E dá pra gente fazer mais coisas aqui sobre esse assunto, e até peço pra você aí, ó, deixa um comentário aí, você quer mais ver vídeos assim, mais assuntos assim pra gente abordar aqui, eu acho que é válido, né? Acho que vale a pena, tá bom? Mas enfim, tá? Mas ó, torcedor do esporte, torcedor do Flamengo, eu acho muito legítimo vocês comemorarem, acho válido vocês comemorarem o título de campeão, mas o campeão é esporte, tá, gente? Não tem como a gente bater de frente. Nada contra o flamenguista, tá, gente? Nada contra. O Flamengo é gigante, ganhou outros títulos aí, indiscutíveis, mas oficialmente o campeão é esporte. Beleza? Muito obrigado, gente. Encerro esse vídeo por aqui. Agradeço de coração aí todo o carinho. Peço para vocês acessarem outros vídeos do canal aí, para fazer o YouTube entender que eles gostam de mim, tá bom? E agradeço mesmo, gente. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Até os próximos vídeos. Até a próxima polêmica. Tamo junto, gente. Um abraço. Tchau, tchau.